Boa noite a todas e todas, começando esta semana com o Bernardo, as perspectivas de tudo que vai acontecer nessa semana que podem impactar o seu dinheiro e os seus investimentos. Hoje um pequeno problema técnico, estamos de volta a São Paulo, deixamos no interior a fonte de luz aqui que liga a iluminação atrás, então tá meio escuro, te peço desculpas, mas dizem por aí que o que importa mesmo é o conteúdo, então vamos para o conteúdo que é mais importante do que tudo. Olha só, hoje é domingão, deixa eu abrir aqui minhas anotações que eu já perdi minhas anotações. Aqui. Hoje é domingão, 26 de julho de 2020, e essa semana tá bem agitada, tá? Várias coisas importantes que podem acontecer, ou que vão acontecer, e que a gente precisa ficar de olho. Começando pelo exterior, tensões China e Estados Unidos, acho que é o assunto da vez, é o assunto do momento. O que vai acontecer? Vai escalar, não vai escalar? Ficamos somente no fechamento dos dois consulados dos Estados Unidos em Chengdu e da China em Houston, ou vamos ter mais desenvolvimentos e mais tensões nessa próxima semana? Isso pode trazer muita volatilidade para o mercado e para os investidores, primeiro ponto. Segundo ponto, aumento de coronavírus em todas as regiões do mundo. A OMS reportou um aumento generalizado pelo mundo. Os piores países continuam sendo Estados Unidos, Brasil e Índia, mas países na Europa que já tinham controlado a doença têm reportado um aumento dos casos. Bélgica e Espanha são os principais, Japão também reportou, Israel reportou e vários outros países pelo mundo. Então, os impactos do coronavírus e esse ressurgimento do coronavírus em alguns lugares é um assunto bem delicado, bem importante para a gente acompanhar também ao longo dessa semana. Outro ponto importante do exterior, novo pacote de estímulo do governo americano para a sua economia. A gente tem mais de 32 milhões de americanos recebendo todas as semanas e todos os meses, na verdade, o auxílio emergencial americano. Esse auxílio vence no dia 31 de julho, daqui a 5 dias. Os Estados Unidos querem criar um novo pacote de estímulo de mais de $1 trilhão para continuar e, na verdade, para focar essencialmente nos desempregados. Essas mais de 32 milhões de pessoas que dependem desse auxílio emergencial. Então, o auxílio, esse novo pacote de estímulo nos Estados Unidos está sendo negociado no país, está sendo negociado entre democratas e republicanos no Senado e devemos ter algum avanço nessa semana. Importante também, tem reunião do FONC, que é o comitê do Federal Reserve, o Banco Central Americano, que decide sobre a taxa básica de juros da economia americana, que hoje está entre 0 e 0,5% ao ano. A expectativa é que o comitê mantenha as taxas de juros dos Estados Unidos exatamente inalteradas, muito próximo a zero. O principal vai ser o discurso do presidente do Fed, o Jeremy Powell. Ele sempre que fala sobre economia, fala sobre recuperação desse momento de coronavírus, o mundo presta muita atenção, os investidores, os mercados prestam muita atenção. Então, esse é um ponto super importante. Lembrando que na semana que vem, o CCS que começa amanhã, né, na outra semana, a gente vai ter Copom aqui no Brasil, com expectativa de corte de mais 0,25% na taxa Selic, caindo para 2% ao ano. PIB dos Estados Unidos vai ser divulgado na quinta-feira, expectativa de uma queda anualizada, ou seja, pegando o primeiro semestre e fazendo um cálculo de equivalência para o ano inteiro, uma queda anualizada de 35%, uma coisa gigantesca. Na zona do euro também vai ser divulgado o PIB, na sexta-feira é divulgado o PIB da zona do euro, da Alemanha na quinta-feira. Para a zona do euro, a expectativa de uma queda de 12% na comparação com o trimestre anterior. Tem também divulgação nessa semana dos PMIs da China, os PMIs da China, que são os índices importantes de atividade industrial e da economia, e temos talvez os balanços mais importantes, ou alguns dos mais importantes da temporada de balanços nos Estados Unidos, nessa semana, na quinta-feira, Apple, Google e Amazon, e na quarta-feira, Facebook. Então, super importante acompanhar os resultados trimestrais dessas gigantes da tecnologia que tem puxado o Nasdaq super para cima e também puxado o Dow Jones e o S&P 500. Então, é importante a gente acompanhar esses balanços e essas divulgações trimestrais nessa semana dos gigantes da tecnologia. No Brasil, o que a gente tem de importante? Em primeiro lugar, agora que vai pegar fogo mesmo e que vai acelerar a temporada de balanços aqui no Brasil.
São 21 companhias diferentes com divulgações nessa semana. Na verdade, são mais de 21 companhias, mas as mais importantes são 21, incluindo Vale, Petrobras, Bradesco, Santander, Cielo, Pão de Açúcar e Carrefour. Então, essa é a semana talvez mais delicada de toda a temporada de balanços. Não só porque algumas das maiores empresas do Brasil vão divulgar nessa semana, mas também porque são empresas muito estratégicas, né? Então a gente está falando de banco, a gente está falando de exportação de commodities, de petróleo, minério de ferro, a gente está falando de varejo aqui de Pão de Açúcar e Carrefour, a gente está falando de meios de pagamento, Cielo, então é muito importante acompanhar os resultados dessas empresas nessa semana. Na quarta-feira vai ser divulgada a Taxa Nacional de Desemprego no Brasil. Olha só, tudo certo. Na quarta-feira, aqui no Brasil. Então é importante, tem uma projeção aí de uma leve queda no desemprego, mas alguns economistas dizendo o contrário, dizendo que o desemprego está aumentando no Brasil e que a gente vai ter um aumento nessa próxima divulgação dessa semana. Ponto importante também, desemprego está muito relacionado aos estímulos e às estratégias econômicas do governo brasileiro e dos governos internacionais para frear ou para minimizar os impactos dessa recessão econômica e dessa crise econômica por conta das quarentenas e do coronavírus. Então isso é muito importante. Na quinta-feira, a Comissão Mista de Reforma Tributária volta a se reunir. Tem 3 propostas hoje em análise. Tem uma proposta do governo, que foi entregue pelo Paulo Guedes na semana passada, na terça-feira passada, para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Tem uma proposta do Senado, tem uma proposta do governo, uma da Câmara e um do Senado. Então são 3 propostas. Quem está liderando isso é o senador Roberto Rocha, do PSDB, que é o presidente desse colegiado, dessa comissão mista para a reforma tributária. Muito grande debate aí, né, sobre reforma tributária, sobre como isso será feito. Se a gente vai ter tributação de dividendos, se vai ter a tributação da nova CPMF, tributando transações online, transações do e-commerce, se a gente vai, enfim, eliminar o PIS/COFINS, criar esse IVA brasileiro. Então tem bastante debate aqui, importante de acompanhar e importante de analisar como que tudo isso vai se desenrolar. Então essa semana está bem agitada, bem importante, acho que o principal está fora do Brasil, são essas tensões China e Estados Unidos, muito importantes, alguns chamando de Segunda Guerra Fria, coronavírus pelo mundo, e lembrar também que nessa semana, no dia 31, né? No dia 31, acaba o acordo da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, de redução diária de produção do petróleo. Então, a partir do dia 31 de julho, a partir do dia 1º de agosto, na verdade, a produção mundial, global de petróleo vai aumentar em 20%. Aumentando essa produção diária, a gente precisa acompanhar como que o petróleo vai se comportar. Será que o mundo está pronto para absorver essa maior produção? Será que a demanda vai absorver ou não? Será que a gente vai ver uma queda na cotação do petróleo, como vimos em abril, quando chegou a ficar negativo, né, pela primeira vez na história, por conta de uma enxurrada de produção diária de petróleo sem demanda, né? Sem ser escoada e sem ser consumida e sem ter que ser armazenada, porque os reservatórios do mundo estão perto da capacidade. Semana importante, muita coisa acontecendo. Vou fazer aí, como sempre, o resumo com o Bernardo todos os dias de noite para te ajudar a investir melhor. E a gente se vê então amanhã. Amanhã que é dia de Boletim Focus com dados sobre a economia brasileira. Taxa Selic, câmbio, IPCA, PIB, tudo isso amanhã. Obrigado, um abraço, boa semana, tchau!